Olá, tudo bem? Como é que está, meu amigo, minha amiga? É um prazer de novo poder estar com vocês. Deixa eu me acertar aqui. Pronto. É um prazer de novo estar com vocês para que possamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe coisa mais gostosa do mundo senão o estudo da palavra de Deus. Antes, porém, de começar, eu quero pedir um favorzinho para vocês. Deixar o seu like, entendeu? Caso não seja inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, porque vai ser bom para nós todos, né? E depois faça o seu comentário, é bom saber aquilo que vocês pensam e por que pensam, não é? Estamos abertos aqui para compreender, para entender a ideia de cada um. E também quero dizer que nós temos 4 apoiadores, que é o senhor Marílio, dono de uma empresa que trabalha com briquete. Temos também o Gustavo, que trabalha com produtos congelados. Temos também o Mauricinho, que trabalha com produtos naturais e integrais. E o Eugênio Doces, né? São essas 4 pessoas que ajudam a manter o nosso programa. E o título e o nome desse programa se chama Adoradores do Rei, porque é o único digno de ser adorado, não acha? Por isso, então, vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos e buscar o Senhor através de uma prece. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nas primeiras horas do dia nós podemos te buscar em espírito e em verdade e poder te adorar, porque tu és o único e soberano Pai que estás no céu. A ti toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, estamos aqui fazendo uma série de estudos, não é? O estudo anterior que nós fizemos se chama o tempo do juízo. Nós sabemos que Deus nos céus tem um tribunal para julgar as pessoas mediante a sua palavra, mediante o seu propósito, porque nós temos a liberdade de escolher, mas também não temos a mesma liberdade para escolher os resultados da nossa obediência ou desobediência. Paulo fala assim: o que o homem planta, ele colhe. Nós não podemos plantar um pé de jatobá e colher abacate, não tem como. É por isso que Deus nos deu a liberdade de escolher. Se nós usarmos a liberdade para escolhermos coisas boas, nós seremos bem-sucedidos. Se nós usarmos a liberdade que temos para o mal, seremos mal-sucedidos, ok? Falei direitinho? Bom, o tema de hoje é o dia do Senhor. O dia do Senhor. Deus, ao criar os nossos primeiros pais, fez também o primeiro casamento. Isso foi no 6º dia. E Deus, que é bondoso, misericordioso, nos deu um presente. O dia de sábado, que é o tempo que temos mais tempo, perdoa que redundância, para buscar a Deus. Não que nós não o buscamos de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós buscamos a Deus. Mas existe um dia que nós dedicamos inteiramente para o louvor. São 24 horas. Não é? É um marco no tempo. Então, veremos aqui a primeira pergunta. Ao criar Deus a criação, o que foi que ele fez?
Vamos ver na Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Aquilo que eu penso não tem valor nenhum. Mas se eu uso a Bíblia, a palavra do nosso Pai Celestial, então ela é a nossa referência para a gente poder elaborar os nossos pensamentos. E o primeiro texto é Gênesis, capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia aí, poderá acompanhar. Êxodo, capítulo 1. Aliás, 2, de 1 a 3. Olha só o que lemos aqui. Assim foram acabados os céus e a terra, e tudo o que nele há. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Qual que é o sétimo dia, queridos? Qual que é? Você já imaginou? Qual que é o sétimo dia? Se segunda-feira é o segundo dia, qual que é o primeiro dia mesmo? O domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, certo? E o sétimo dia, Deus tirou para descansar. Adão já nasceu descansando. Se ele fora criado no sexto dia, ele já começou o sábado descansando. O sábado descansando, né? O sábado é o sétimo dia. Nós iremos ver isso. Que disse Deus? O que disse Deus? É o quarto mandamento. É Êxodo 20, de 8 a 11. Esse texto está em paralelo com o texto que nós acabamos de ler lá em Gênesis 2, verso de 1 a 3. Olha o que diz aqui. Vamos na Bíblia? Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Vamos ver então. O texto que nós vamos ler aqui em Êxodo 20, de 8 a 11, está em consonância com Gênesis 2, de 1 a 3, que lá fala que Deus descansou no sétimo dia da semana. Então vejamos o que fala aqui em Êxodo 20, conforme dissemos, no capítulo 8 a 11. Então, diz assim, capítulo 20, de 8 a 11. Olha só que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que nele existe. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o dia do Senhor. O quarto dia é o dia do Senhor. É o único dia, ou melhor, é o único mandamento que revela a Deus como Criador. Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos aceitando a Deus como Criador. É isso que quer dizer aqui. De que maneira, de que sinal o sábado era? Está lá no livro de
Ezequiel 20 e 21. Ezequiel, aliás, 12 a 20. Vou repetir aqui a pergunta. De que era o sábado um sinal? Vamos ver então em Ezequiel 20, 12 e depois 20. Ezequiel está depois de Jeremias. Vamos ver lá em Ezequiel. Eu gosto muito quando eu folheio a Bíblia, sabe? É gostoso, sim, perceber aqui as folhas balançarem, né? Já passamos. Ezequiel 20, 12. Ezequiel 20, 12. Para frente. Jeremias, Ezequiel, capítulo 20, verso 22. Estamos aqui na página, né? Ezequiel, capítulo 20, 12 e 20. E lemos assim, queridos. Olha aqui, note o que fala. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Por quê? Verso 20. E santificai os meus sábados, pois são um sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o vosso Deus. Então, o sábado é um sinal de que nós pertencemos a Deus. Quando você compra uma geladeira da Consul, por exemplo, atrás, em uma plaquinha, está marcado, fabricado pela Consul. Ali está identificando, não que a geladeira seja minha, mas que o fabricante é Consul. Então, aquilo ali identifica o proprietário. E também o sábado identifica o nosso Criador. Qual que era o costume de Jesus? Qual que era o costume de Jesus? Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Aqui está falando sobre o costume de Jesus, né? Aonde Jesus costumava ir. Enquanto vou achando aqui, vocês vão pensando aí. Em que lugar Jesus começava a ir? Qual que era o costume de Jesus? Veremos aqui no capítulo 4, verso 16. Lucas, capítulo 4, verso 16. Estamos no capítulo 18. Vamos retroagir um pouquinho para o lado esquerdo para chegarmos ali no capítulo 4 de Lucas, verso 18. Lucas 4, 18. Vamos ler comigo, caso você tenha a Bíblia aí. 4,16, melhor dizendo. 4,16, 17. 4,16 e 17. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual é o dia que Cristo iria na sinagoga? Hoje seria a igreja? No dia de sábado. Ele tinha o costume. Todos os sábados
ele ia nas sinagogas. Compreenderam? Que dia a mãe de Jesus, né? A mãe de Jesus, ela preparou aromas e ungüentos para ungir o corpo do mestre, né? E, de acordo com o Evangelho de Lucas 21, 54. Evangelho de Lucas, já estamos neles mesmo, né? Não precisamos nem mudar, somente mudar aí o capítulo, né? Entenderam? Lucas, é bom conferir. Lucas 23, 54. E lemos o seguinte: o que Maria e as mulheres fizeram? Tendo Lucas 23, 54. E tirando do madeiro, envolveu-se em um lençol de linho, e depois do túmulo aberto na rocha onde ele estava. Cristo, ele foi sepultado num sepulcro novo de José de Arimateia. Na sua morte, ele esteve entre dois ladrões, mas como príncipe ele foi sepultado. Porque, de fato, ele era e é o príncipe. E aqui, então, elas prepararam aromas para ungir o corpo de Cristo, do seu Senhor. Então, lemos aqui. Era o dia da preparação. E começava o sábado. Sexta-feira, o sexto dia, de acordo com Êxodo, capítulo 4, ou seja, capítulo 16, eles colhiam o maná até o sexto dia. No sexto dia, eles colhiam em dobro, para sobrar para o sábado. Então, a sexta-feira é o dia de preparação. Agora, verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram o túmulo e como ele foi ali sepultado. Então, retiraram-se para preparar bálsamo e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, foi isso que elas fizeram. Elas prepararam o aroma, entendeu? Para ungir o corpo de Cristo. Cristo morreu por volta das 15 horas, se eu não me engano. Entendeu? E já começava o sábado, quando elas foram ungir o corpo de Cristo. Mas aí elas descansaram segundo o mandamento. Agora aqui iremos ver alguns textos, né? Eu vou ler apenas 2, que falam que os apóstolos também guardaram o sábado. Depois da morte de Cristo, guardaram o sábado. E vamos ver aqui, primeiro, Atos 13, verso 13. Tem outros versos que eu não vou ler, mas basta ler 1 ou 2. Livro de Atos, escrito por Lucas também, né? Livro de Atos é depois de João. Atos capítulo 13, verso 13. Olha só o que diz aqui esse capítulo e esse verso que nós estamos aqui procurando para ler. O primeiro texto foi dizendo que as mulheres prepararam aromas e ungüentos para ungir o corpo de Cristo. E começava-se o sábado, e elas descansaram no sábado conforme o
mandamento. Que mandamento? Está lá em Êxodo de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado. Então elas se lembraram do sábado e repousaram conforme o mandamento. Então, Atos 13, verso 13. Olha só o que diz aqui. E navegando para Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge da Panfilha. João, porém, aguardava-se deles e voltou a Jerusalém. Atos 13, 13. Vamos conferir? Atos 13, 13. Vou ler de novo, ok? Atos 13, 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Esse João aqui era o mais jovem dos apóstolos, né? Agora vamos ler o verso 14. O verso 14. Mas eles, atravessando o Perge, da Antioquia, da Panfilha, indo um sábado à sinagoga, assentaram-se. Paulo aqui, ele fez o mesmo que Cristo fez. Em Lucas 4,16, quando foi na sinagoga e levantou-se para ler, e o que ele leu foi o profeta Isaías. Não é? Então aqui Paulo viajou e também foi na sinagoga. Então, qual dia de repouso os apóstolos guardavam? Bem depois da morte de Cristo. Não sei quanto tempo, mas bem depois da volta de Cristo. Né? E o sábado, meus queridos, ele só foi abrogado, dentre muitas aspas, segundo o homem, no ano 321, pelo decreto de Constantino. Olha só. Muito tempo depois, no 3º século, ainda se guardavam o sábado. Ora, como é que Cristo abrogou o sábado e não avisou os seus discípulos e apóstolos? Ele teria avisado. Porque Cristo nunca ocultou nada dos seus apóstolos. E no livro de Amós fala assim, que Deus não fará coisa alguma sem antes notificar a sua vontade aos seus servos, os profetas. Vamos ler mais um? Vamos ler mais um texto? Isso aqui já bastaria. Mas vamos ler mais um. Que é o 27, no mesmo capítulo aqui, o verso 27. Vamos então ler? Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Então veja, isto foi muito depois da morte de Cristo. Eu quero dizer aqui, se Cristo abrogou o sábado, ele disse lá em Mateus capítulo 5, não cuideis que vim abolir a lei, se não cumprir. Se Cristo, desculpa aqui, eu vou ler de novo, se Cristo tivesse abrogado o sábado, ou a lei como um todo, ele teria avisado. Ele certamente teria avisado, porque Cristo não esconde nada de ninguém. Agora o verso 42, né? E creio que esse texto já basta para que nós possamos entender. Eu vou dispensar esse texto porque nós temos mais coisa para ler aqui. Que queria Jesus que os discípulos observassem? Né? Evangelho de Mateus 24, 20. E por aqui nós vamos encerrar. Mateus 24,
24, 20. É bom conferir. 24, 20. Olha aqui que Cristo diz. 24, 20. Então, 24, 20. Orai para que a vossa fuga não seja no verão e no sábado. Que fuga é essa? No ano 70, eles tiveram que fugir. Era o primeiro sinal da volta de Jesus. Assim, orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Mas sabe que dia nós iremos adorar a Deus na nova terra? Isaías 66. Profeta Isaías 66. E agora, de fato, iremos concluir o estudo de hoje. Isaías 66, 21 e 22. Vamos ler comigo? Está com a Bíblia aberta aí? Então vamos ler. 21 e 22. Está no finalzinho do livro de Isaías. 21 e 22. Também deles tomarei algumas coisas secretas, porque com os céus novo e a nova terra que hei de criar estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade, e eles sairão. Nós vamos adorar a Deus na nova terra. Toda lua nova e todo sábado, diz aqui o texto, Isaías 62, verso 21 e 22. Com os céus novos e a terra nova que hei de criar, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isso é, no dia do sábado. Então, qual que é o dia do Senhor? É o dia de sábado. Onde Jesus ia no sábado adorar a Deus. Onde Paulo ia no sábado para adorar a Deus. Enfim, no terceiro século, só 300 anos depois, é que Constantino decretou que o dia de guarda seria o domingo. E depois, a Igreja Romana tomou para si, não é, a mudança do sábado para o domingo. Compreenderam? Vamos terminar com uma oração? Começamos com uma oração e vamos terminar com uma oração. Pai querido, obrigado por tua graça e misericórdia. Obrigado por esse estudo que fala que o sábado é o dia do Senhor, o verdadeiro dia de repouso. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, nós voltaremos para o próximo estudo.